Depois que saiu essa nova forma do Garou Cósmico, onde ele copiou tudo do Saitama, até mesmo a careca dele, muita gente se comparou ele, o Garou Cósmico, contra o Adão de Shumatsu no Valkyrie. E essa é uma comparação justa, afinal ambos conseguem copiar os poderes de forma excelente. Mas eu vou contar pra vocês a verdade sobre quem realmente venceria essa luta. Fala galera, beleza? Aqui que eu falo é o Thiago Stubbs mais em um duelo. Eu tenho certeza que muitos querem saber quem venceria essa batalha mortal, mas você tá preparado para saber a verdade realmente sobre quem realmente venceria essa luta? Pois é, muitos não estão preparados e muitos não estão inscritos aqui nesse canal para acompanhar a próxima batalha que vai rolar aqui no canal. Se você quer ver o seu duelo mortal feito aqui no canal, você tem que estar inscrito aqui no canal, deixar aquele like maroto, porque é só aqui que você vai ver os duelos entre vários personagens de outros universos também. Bora lá. Adão Shumatsu no Valkyrie tem poderes e habilidades como o seguinte: super força, mas essa super força dele é baseada na forma de que o Adão ele vai copiar a habilidade ou técnica, né, dos seus oponentes. Velocidade acima da luz que ultrapassa o próprio tempo. Por copiar a habilidade dos Zeus, o Adão ele conseguiu reagir e também se mover a própria parada no tempo dos Zeus a 0,0000 e assim vai, um monte de zero segundos. Imortalidade. Adão não pode morrer por causas naturais. Também ele é um artista marcial, olha só. Diferente de outros artistas marciais, como Adão ele é diferente porque ele vai usar a arte marcial de acordo com as habilidades copiadas do seu oponente, o Adão ele, digamos que, vai melhorar a habilidade marcial copiada do seu oponente. Incorporeidade, fusionismo e também manipulação da alma. O Adão ele é capaz de fundir o seu corpo e também a alma com uma Valkyrie. Mimetismo de poder. Com os olhos do Senhor, Adão ele pode copiar qualquer técnica ou habilidade que ele veja com os olhos do Senhor. Isso também permite com que ele próprio copie transformações e também poderes biológicos, como ele fez com a serpente, mudando então suas próprias mãos para garras. Nível de poder reativos. As técnicas que ele copia são mais rápidas e também mais fortes do que o usuário original, ou poder original, né, a pessoa original. Manipulação do tempo, força e vontade sobrenatural e também reação instintiva. Mesmo Adão, depois da morte, da sua morte, o corpo do Adão ele ainda assim ele era capaz de lutar mesmo após a morte. Criação de pós-imagem também. Já o Garou Cósmico ele tem poderes e habilidades como o seguinte: super força, o Garou ele é capaz de tancar ataques sérios do Saitama, velocidade acima da luz, mestre de artes marciais, abençoado. O Garou ele foi concedido o poder de Deus para ele, né? Consciência cósmica, sentidos aprimorados, autossustento, manipulação da matéria ao nível atômico, também manipulação da explosão, distorção da realidade, entre aspas, também manipulação de energia. O Garou Cósmico chegou a dominar o fluxo de controle também de toda a energia do universo. Projeção de energia maior, mimetismo maior de poder, o famoso copia-copia, né? Criação de buraco negro, aura esmagadora, manipulação de radiação, elevação de altas temperaturas extremas, manipulação do espaço e também manipulação da gravidade, manipulação do som, manipulação da luz, do veneno, radiação, criação de portal, remoção de campo de luta e também absorção da gravidade. Vamos agora ir pro combate. É óbvio que essa luta é muito discutida, quem copia mais, quem copia melhor e qual copiamento iria favorecer um ao outro. O Garou Cósmico, logo no início, ele adquiriu o poder cósmico e mostrou que com apenas um único ataque de impacto, ou melhor, a potência do seu soco, já era como se fosse um ataque nuclear. Isso só ficou mais insano quando o Garou continuou a atacar continuativamente o Saitama com vários socos. A Psy-Hiroshi chega a comentar que a energia desse poder divino do Garou era como se fossem as esferas do mendigo imperador. Só pra você ter uma noção, tá? Não tem como saber exatamente o tamanho ou a potência exata de uma bomba nuclear. Afinal, isso daí é um segredo nacional de um país, né? Mas há estimativas do quão potente seria uma arma nuclear. Um ataque nuclear vaporizaria cidades inteiras, causaria uma chuva radioativa, faltaria alimentos, também uma nova era de gelo começaria literalmente. Garou, como um ataque desses, foi como se fosse dois países estivessem atacando várias bombas nucleares um no outro. O estrago, além de ser grande, a radiação, as consequências seriam imensas e também, no caso do Garou, foi catastrófica. E essa força física ainda mais impressionante quando o Garou copia as técnicas de outras pessoas. Os próprios golpes do Garou se aperfeiçoaram a uma velocidade impressionante, algo que foi até mesmo difícil para o Saitama conseguir acompanhar por algum tempo. Um dos ataques do Garou que ele deu no Saitama foi o punho erradicador de toda a vida. Um ataque que é uma explosão de raios bastante poderosa, né? Uma raios gama. Esse tipo de explosão
explosão ocorre no fim da vida de uma estrela maciça. Esse tipo de explosão é o mais poderoso do nosso universo. Quando o Garou Cósmico estava enfrentando o Blast, ele evita os golpes do Garou, que tinha copiado o canhão dimensional do Blast. O Blast estava então abrindo portais para teletransportar os ataques do Garou para um outro local. Caso esses ataques aí do Garou continuassem, todo o planeta iria ser destruído. E quando o Garou ele copiou pela primeira vez o soco sério do Saitama, a energia era tanta que ele iria destruir todo o planeta. A energia, a potência dos golpes do Garou e do Saitama abriram um buraco no espaço, destruindo então várias estrelas. É claro que uma luta física do Saitama e Garou Cósmico se estendeu de diversas formas, que inclusive já trouxe aqui um resumo, né, como foi essa luta, como essa luta terminou. Tem toda uma luta completa aqui no canal. Com o soco do Garou Cósmico ele pode alterar seus ataques de várias direções de forma que ele quiser. E mesmo que o Saitama esteja evoluindo, sempre evoluindo, ultrapassando seus limites, o Garou sempre copiava as suas técnicas e revidava o Saitama. E no final a luta vai até assim, né? O Garou ele não conseguia evoluir mais, né? Ou pelo menos nem tanto, porque o Saitama estava crescendo muito numa luta, né? Na luta em si. E no final o Garou não conseguiu aguentar os ataques físicos do Saitama, porque ele já estava em outro patamar. O Adão, por outro lado, ele não demonstrou nenhum poder ou força de poder dele próprio, tá? O que isso quer dizer, Thiago? Simples. O Adão nunca demonstrou o seu próprio poder, a sua própria força, tipo um Garou com poder cósmico em si, né? Por exemplo, destruir um planeta. O Adão nunca mostrou isso, tá? A diferença da força ou poder, entre aspas, do Adão é claramente os seus olhos, que dá a ele um up muito melhor do que o seu oponente. Então, por exemplo, o Adão não pode ter uma força, por exemplo, igual do Goku, o que de fato não tem. Mas o Adão tem seus olhos do Senhor que copiam as habilidades ou técnicas, né, do próprio Goku, que vai usar na sua luta, seja ela física ou não, aumentando então habilidades ou técnicas utilizadas no Adão, aumentando então 2 vezes mais forte do que o seu oponente. Então, para ser mais claro, se o Garou Cósmico tem uma força para poder destruir um planeta inteiro ou a lua de Júpiter, o Adão pode copiar a habilidade ou a técnica utilizada pelo Garou para ser 2 vezes mais forte e poderoso do que o próprio Garou. Consegue entender? O Garou Cósmico ele adquiriu uma velocidade surpreendente, de fato, a tal ponto onde conseguiu acompanhar, pelo menos estar no mesmo nível ali do quase, né, do Saitama Full Pistola, uma velocidade bem acima da luz. Mas galera, se compararmos feitos realmente de velocidade, Adão ele é muito superior ao Garou Cósmico em velocidade. Garou Cósmico nem de longe consegue ultrapassar o tempo. Garou nem de longe conseguiria atingir a velocidade que o Zeus, por exemplo, conseguiu atingir, algo que o Adão conseguiu copiar o punho que ultrapassa o próprio tempo de Zeus. Então meio que mesmo a luta contra o Garou tentar usar a sua agilidade ou também a locomoção rápida, o Adão também vai copiar o fator de velocidade que faz o Garou se locomover para poder atacar. Olha só, a forma, o ataque que ele vai copiar, que também é rápido, o Adão vai copiar. Fora que o Adão também demonstrou ter a capacidade de reagir, também contra-atacar perfeitamente, algo bem parecido com o próprio Saitama. Só que melhor, Zeus, antes de entrar na sua forma Adamas, o Zeus não conseguiu atingir nenhum golpe no Adão. O contra-ataque do Adão, ele é 100% perfeita e também certeira, ele não erra, e isso é perigoso porque mistura um fator de velocidade e também agilidade que é superior ao próprio Garou, junto com a força das habilidades e também técnicas também do próprio Garou Cósmico copiados pelo próprio Adão. Garou ele seria massacrado, e por uma comparação simples e direta, seria igualzinho o que aconteceu com Saitama. Quando Saitama começou a evoluir a um nível muito mais alto que o Garou imaginava, onde ele nem conseguia mais acompanhar o Saitama, os contra-ataques do Garou no Saitama nem surgia mais efeito no Saitama. Mesmo o Garou copiando os socos do Saitama, nem adiantava porque o Saitama ficava cada vez mais forte e mais dano o Garou Cósmico recebia, onde chegou ao ponto onde ele nem conseguia mais lutar. E é a mesma coisa com Adão, ele iria copiar todos os golpes, todos os ataques do Garou Cósmico, sendo 2 vezes mais forte, sempre ficando cada vez mais forte, onde chegaria ao ponto onde que o Garou não conseguiria mais aguentar, porque o Adão estaria no nível tão grande que o Garou iria ser nocauteado. Agora, o fator que quem copia mais, é óbvio que a comparação é justa, afinal o poder de mimetismo é absurdo, mas na minha opinião o poder de copiamento do Adão é bem melhor do que o do Garou, por 2 motivos. Primeiro é que o Adão nasceu com os próprios olhos do Senhor, dado por Deus, e é algo de nascença, e também o Garou não pode copiar algo desse tipo, pois o Garou não teria como copiar o próprio DNA do Adão, algo que é impossível pro Garou, tá? Então tudo que o Garou iria fazer para copiar o Adão seria inútil, porque o Adão
não usa nenhum tipo de habilidade, ou técnica, ou força, algo do tipo. Ele não tem nada dele próprio. O Adão, ele usa tudo de outras pessoas e as melhora 2 vezes mais, sendo mais certeira e crítica. O outro motivo é que o Garou, por não ter como copiar o Adão, porque o Adão não tem nenhum tipo de habilidade, algo dele próprio, o Garou estaria lutando contra ele mesmo com as suas próprias habilidades dele próprio, só que 2 vezes melhor. Então, meio que não tem nenhum tipo de motivo algum, e também não teria como o Garou copiar uma habilidade ou técnica, né, ou qualquer outra coisa do tipo que o próprio Garou já tem. Se ele já tem, não tem motivo algum para ele copiar algo que ele já tem. Consegue entender? Agora, o fator por quanto tempo o Adão lutaria contra o Garou Cósmico é um empecilho aí, porque mesmo o Adão tendo esse poder todo de copiar, ele tem sua limitação. Quanto mais ataques poderosos ele copia, mais informações ele vai obter com seus olhos. Mais sobrecarregados, seus olhos vão ficar, e isso pode levar o Adão para a morte, assim como aconteceu com o próprio Zeus. Adão, mesmo copiando diversos ataques do Zeus na sua forma Adamas, os seus olhos estavam sendo aí sobrecarregados. Por consequência, depois ele havia morrido, mas seu corpo continuava a lutar por puro instinto de continuar a contra-atacar. Mas tem um porém: Zeus, ele é um deus onipotente, considerado por todos os deuses ali presente no torneio, um deus capaz de destruir todo o universo. O Garou Cósmico e também nem mesmo Saitama tem um poder se comparado ao Zeus. Zeus estava socando o Adão com várias sequências de golpes muito acima da luz, golpes consecutivos sem parar. Então meio que há uma diferença entre golpes do Zeus da forma Adamas com os golpes do Garou Cósmico, pro nível de poder que o Adão copiaria do próprio Garou. Seria, entre aspas, mais fácil e também mais duradouro do que comparado ao Zeus. Consegue entender? Então o Adão conseguiria durar bem mais com seu copiamento dos seus golpes, dos poderes, né, no modo geral, com o Garou, se comparado ao Zeus, que tem um poder bem maior do que o Garou e o Saitama, enfim, que eles têm ali. E se você ainda duvida que o Adão não copia as habilidades do Garou, dizendo que o Adão não copia ataques físicos, também não copia técnica alguma, jovens, quem leu o mangá sabe, o Adão copia qualquer habilidade e também técnica, né, usada contra ele, principalmente a força, e a habilidade técnica também dele exerce também a muitas coisas. Inclusive, na luta dele contra a serpente, o próprio Adão copiou o ataque da serpente, e se você parar pra ver, ele copiou também literalmente o DNA da serpente, copiando até mesmo as garras da serpente, o que só reforça que o copiamento do Adão é muito melhor do que o Garou e também se estende a um lugar muito maior. Quem vence? Olha, jovens, esse é um duelo simples. O Adão, sim, tem um poder de copiamento muito melhor do que o próprio Garou Cósmico. O Adão, sim, ele é superior em velocidade, força e resistência do que o próprio Garou. Porém, a resistência, como falei do Adão, é algo que sim poderia complicar para o Adão. Afinal, lutar contra Zeus na forma Adamas, cerca de 5 a 6 minutos, o mesmo Zeus que é capaz de rasgar o céu e chumaça no Valkyrie, cujo é uma outra dimensão onde está separado em 13 camadas, não é pouca coisa. É bem mais do que os ataques e também poderes no geral que Garou ou mesmo Saitama sequer se parou na vida deles, né? E também, de novo, mesmo que os olhos do Adão tenham essa limitação, vale lembrar que antes do Adão morrer e sofrer com essa limitação, o Adão continua a copiar e muitos dos ataques do próprio Zeus na forma Adamas, o que sim poderia fazer o Adão durar um pouco mais de tempo na luta contra o Garou. O único jeito que eu vejo pro Garou vencer essa luta seria o fato do que o Adão não ter demonstrado nenhum tipo de forma e também nem citação a capacidade de copiar ataques baseados em energia. Então, por exemplo, se o Garou usar ataques de energia com radiação gama, o Adão não teria como copiar algo desse tipo, ou mesmo o Garou criar um portal interdimensional e mandar o Adão pro sol, ou jogar ele no espaço. O Adão não teria como copiar algo desse tipo, e se o Garou perceber que isso, o que na minha opinião ele perceberia rápido, porque o Garou ele é um excelente lutador e estrategista também, o Garou poderia garantir a vitória antes mesmo do Adão causar um dano crítico no Garou, e ele perderia essa luta, o Adão perderia. Então, no meio dessas habilidades, dessas possibilidades, na minha opinião, a chance do Garou perceber e também poder usar o fator de energia e também outras habilidades que não são ligadas diretamente com a física, Garou sim poderia vencer. Mas se não basearmos o que aconteceu no mangá do One Punch Man, a luta do Saitama contra o Garou, a maior parte da luta foi física, eu duvido muito que essa luta poderia terminar antes que o Garou pudesse usar outra opção além da física. O Garou iria arriscar essa luta em ataques também mais físicos do que energia, assim como foi com o Saitama. Então, na minha opinião, Garou Cósmico sim perderia pro Adão caso isso acontecesse. Será que alguém realmente precisa de motivos? Pra proteger suas próprias crianças.
Mas você acha que o Garou Cósmico venceria? Tem uma opinião diferente? Comenta aqui, rapaz, vai ser muito interessante ler a sua opinião. Lembrando, vamos sempre comentar aí de uma maneira educada e vamos sempre também comentar com inteligência, nada de burrice, não vamos cometer burrices em comentários, não, Adão sola, não, Garou sola. Vamos comentar em uma forma inteligente, rapaz, vamos lá, eu sei que você é inteligente. E se inscreve no canal para você não perder nenhuma outra análise, nenhum outro combate entre vários personagens. Valeu, falou e até mais.